Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos começar falando sobre o Ultimate Oscillator, um indicador desenvolvido por Larry Williams. Então como funciona esse indicador, pessoal? Vocês podem ver aqui que há 3 médias. Aí ele vai pegar o fechamento para formar essas médias e dividir por uma relação entre as máximas e as mínimas do mesmo período das médias. Então, se eu usar um período de 7, eu vou pegar essa média de 7, que vai ser formada em cima dos fechamentos, dividido por uma relação entre as máximas e as mínimas dos últimos 7 fechamentos. Ou seja, vai ser um indicador de deslocamento de preço dividido pela volatilidade do ativo. E ele foi desenhado para ser usado como? Então, como vocês podem ver aqui, eu já coloquei umas linhas para facilitar a nossa vida. Quando ele está acima de 70, isso quer dizer que ele está sobrecomprado e o ideal seria você fazer uma venda. Quando ele está abaixo de 30, ele está sobrevendido e o ideal seria você fazer uma compra. Você também pode trabalhar com divergências nesse indicador. Então, se o mercado está subindo, mas o indicador está lateralizado, isso seria um sinal para você fazer uma venda. E se o mercado está caindo, mas o indicador está lateralizado, isso seria um sinal para você fazer uma compra. E se você comprou no fundo ou abaixo aqui dos 50, no momento em que essa linha chegar aos 55 seria o seu ponto de saída. E se você vendeu aqui no topo ou acima de 50, no momento em que essa linha chegar ao 45 seria o seu ponto de saída. Então, se você comprou, seria o seu ponto de saída de venda no 55 e se você vendeu, o seu ponto de saída seria no 45. Agora vamos falar sobre o Williams R, também desenvolvido pelo Larry Williams. Como ele funciona, pessoal? Ele é basicamente um indicador estocástico, então ele vai trabalhar a relação entre deslocamento de preço e máximas e mínimas dos candles. Então vocês podem ver aqui, novamente, eu coloquei 2 linhas já, indicando pontos de sobrecompra e de sobrevenda. Acima do menos 20 é sobrecompra e abaixo do menos 80 é sobrevenda. Você pode usar ele como divergência, então se o gráfico está subindo e o indicador está lateral, seria um sinal para você vender, e se o mercado está em queda e aqui embaixo ele está lateral, seria um sinal para você comprar. E aqui você pode mudar os parâmetros, você pode mudar o período, apesar de o Larry Williams gostar de usar o período de 14. E aqui no outro, também não mostrei para vocês, Ultimate Oscillator, você tem aí 3 períodos e você pode usar tanto esses quanto colocar os que você preferir. Agora vamos falar sobre o Market Facilitator Index. Então, como vocês podem ver, não tem como alterar os parâmetros dele. Esse indicador ele tem um cálculo mais complexo, então ele vai pegar o deslocamento do preço, máximas e mínimas e volume, vai relacionar todos eles e daí vai fazer esse indicador gráfico onde não tem números negativos, só números positivos, e vocês podem ver que ele aumenta ou cai mesmo quando o preço está em queda. Então, o mercado subindo ou caindo, ele sempre vai estar positivo. Eu vou colocar aqui para vocês o volume financeiro, então vocês podem ver aqui o volume financeiro embaixo, porque é a forma que muitos utilizam o indicador e também é a forma que a Neológica indica para nós usarmos. Eu vou trazer para vocês a explicação da Neológica porque ela é bem completa, então eu acho legal vocês darem uma olhada. E daí a questão entre MFI e volume, então ele fala aqui, vou ler com vocês. MFI crescente, volume crescente, representa um bom momento para estar no mercado a favor da tendência atual. MFI decrescente, volume decrescente, mercado com desinteresse. MFI crescente e volume decrescente. Segundo Bill Williams, é uma fase chamada de fake, ou seja, o mercado continua se movendo na direção, mas sem volume, podendo sinalizar que esse movimento é uma atividade especulativa de poucos participantes. E o MFI decrescente e volume crescente mostra um forte confronto entre as forças de compra e venda. O volume está aumentando, mas o preço não se move com força. Um dos lados inevitavelmente irá vencer e o movimento tende a ser forte. Muito bem, então pessoal, o ideal é você utilizar esse indicador junto com o volume e daí procurar uma confirmação tanto do indicador quanto do volume. Então, se o indicador está subindo e o volume está subindo, é interessante você entrar na operação. E se o indicador está em queda e volume em queda, é interessante você entrar contra a tendência do mercado. Agora vamos observar o indicador negócios. Então ele vai nos mostrar a cada candle se houve mais negócios sendo feitos ou menos negócios sendo feitos. Se houverem muitos negócios sendo feitos, isso pode indicar uma força do movimento, e poucos negócios feitos, isso pode indicar uma fraqueza do movimento. Eu trouxe aqui o indicador de volume para vocês verem também.
porque geralmente número de negócios e volume financeiro acabam andando juntos. Então, se há muitos negócios, provavelmente vai ter muito volume, se há muito volume, provavelmente vão ter muitos negócios. Então, no final do dia, ele vai acabar sendo muito usado da mesma forma que o indicador de volume é utilizado. E para finalizar, vamos falar sobre o indicador Wave da Neológica. Então vocês podem ver aí no gráfico que nós temos essas barras verdes e vermelhas. Então quando as barras são verdes indica o mercado em alta e quando elas estão vermelhas indica o mercado em baixa. Então ele é como se fosse uma média móvel e toda vez que o mercado está acima dessa média móvel as barras ficam verdes e toda vez que está abaixo dessa média móvel as barras ficam vermelhas. Então aqui nós temos um período de 3, eu vou colocar aqui uma média móvel de 3 para vocês verem. Então toda vez que ficar abaixo dessa média ele fica vermelho e toda vez que o fechamento fica acima da média ele vai ficar verde. E se aumentar o período, vocês vão ver que a sequência de barras verdes e vermelhas vai aumentar. Então ele vai passar mais tempo indicando uma tendência de alta e mais tempo indicando uma tendência de baixa. Não é exatamente, então por exemplo, se eu colocar uma média móvel de 9 aqui e o preço fizer um candle abaixo dessa média, ele não vai automaticamente virar. Então, às vezes, precisa fazer mais de um candle para ele virar de uma tendência de alta para uma tendência de baixa e de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E vocês vão ver aqui que além do candle fechar acima ou abaixo da média, ele também vai levar em conta o volume do candle, que seria a força desse movimento. Então você pode ver que tem movimentos de baixa com pouco volume, e ele vai indicar aqui não aumentando muito o tamanho dessa barra, e movimentos de baixa com muito volume, onde ele vai aumentar bastante essa barra. Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.